Olá, pessoal. Sou o professor formador de matemática Danielton Dias e vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos, pessoal, apenas desfragmentar os conteúdos já estudados até o devido momento. Veja só, nós estudamos essa temática dentro da nossa terceira unidade. Observe, estudamos nos números as frações, né? E os diferentes significados que a fração em si ele pode funcionar. Por exemplo, ele pode ser uma parte de um inteiro, ele pode ser um resultado de uma divisão, ele pode ser uma razão e pode ser um operador. Podemos também dizer que pode ser uma quantidade de um total, de um número, que também acaba entrando na parte inteira, né? Na parte de inteiros. Veja só, existe também, se vocês analisar comigo aqui, cálculo de porcentagem e de acréscimo e decréscimo simples. Se vocês analisar esse conteúdo e problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Esses dois conteúdos que foram apresentados também na terceira unidade são conteúdos, pessoal, que a gente trabalhou usando praticamente a fração em si. Vamos estudar um pouco a questão da fração, fazer uma revisãozinha básica para vocês entenderem melhor essa questão da fração. Veja só, continuando. Observe, como já dito anteriormente, a fração ele tem diversos significados. Ele pode ser uma parte de um inteiro, resultado de uma divisão, pode ser uma razão e pode ser um operador de uma quantidade. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar cada um deles. Vamos começar com essa primeira aqui. Começando com esse primeiro aqui. Veja só, pessoal. Vamos conhecer a fração como parte dos inteiros. Observe esse exemplo. Existe aqui uma bateria. Essa bateria significa um inteiro, né? Ou seja, vamos representar essa quantidade que está carregada aqui em forma de fração. Como seria isso? Sabendo que na fração em si tem o numerador, é aquele número que fica em cima, e o denominador é aquele número que fica embaixo. O que acontece? Aqui, quando se fala em como parte de inteiros, significa dizer o seguinte, que a fração em si, ele é uma parte de um inteiro. Observe que você dividiu, o carregador sempre vem com essas divisões iguais. Observe que aqui são 4 divisões. A quantidade de divisões que é feita aqui é considerada, chamamos ela da parte do denominador. E a parte do numerador será aquela quantidade que representa o número que a gente quer. Se aqui a gente perguntar qual é a fração que representa a parte que está carregada, eu posso dizer que é 1 sobre 4. É um pedaço, né? Ou uma parte de 4, de divisórias de 4 partes. Ficar atento que nessa situação não colocamos 3, 1 sobre 3. Muita gente confunde e acaba colocando isso. Na verdade, é 1 sobre 4. Por quê, professor? Porque aqui ele está representando o seguinte. Uma parte, eu estou representando uma parte dividido por sobre o todo, né? Que seria 4 partes. O todo é representado por 4 partes, né? E não 3 partes. É importante atentar a isso. Ou seja, ele pode apresentar como parte de um inteiro, ele pode também apresentar como resultado de uma divisão, como eu tinha dito anteriormente, essa questão 1 dividido por 4. Podemos trazer aqui uma situação. Jorge quer dividir 5 barras de chocolate para seus 4 filhos.
quanto cada um receberá. Se você observar, para ficar mais fácil nosso cálculo, o que eu fiz? Eu transformei cada barra de chocolate em 4 partes iguais, tá vendo? Se você analisar, eu vou dar uma barra para um, outra barra para outro, outra barra para outro e outra barra para outro. Ou seja, cada um vai ficar com uma barra e vai sobrar ainda uma. Essa última aqui, eu posso dividir em 4 partes, pessoal. Veja só, 1, 2, 3, 4. Cada filho vai ficar com uma parte dessa daqui, ó. Então, significa dizer como eu representaria isso, voltando aqui nessa questão. Como seria, olhando aqui, como seria representado essa parte aqui? Seria 1 sobre 4. Se você analisar essa parte, uma criança vai ficar com um pedaço desse, mais uma inteira. Uma inteira pode ser representado por 1. Ou então, podemos representar também um inteiro, pessoal, numa forma de fração. Qual seria essa fração? Se eu estou dividido em 4 partes e eu quero 4 partes de 4, então seria 1 sobre 4 somado com 4 sobre 4. Por quê, professor? Porque eu estou aqui citando as 4 partes de uma divisão de 4 partes. 4 dividido por 4 ia dar o quê? O próprio 1. Então, poderia ser dessa forma, porque aqui eu posso somar 1 mais 4, 5. 4 e denominador 4, você vai somente repetir o denominador. Observe que essa fração aqui representa a divisão que ele vai fazer. Em vez de fazer todo esse aparato aqui, você poderia dizer o seguinte, que Jorge pode fazer apenas a fração 5 dividido por 4. Ou seja, uma representação de fração como uma forma de divisão. Uma fração que representa apenas uma divisão. Toda fração representa uma divisão. Nessa narrativa, apenas podemos montar dessa seguinte forma. 5 dividido por 4. Fração em si, pessoal, também pode ser considerado uma razão. Veja só aqui nesse exemplo. Eu tenho, para cada pessoa sem água potável que vive na zona urbana, 4 pessoas sem água potável na zona rural. Essa realidade com certeza já está mudando. Porém, ainda temos esses resultados. Mas o que em questão está falando? Para cada pessoa. Quando eu falo para cada pessoa, significa que é uma pessoa. Quando montamos uma fração representada pela razão, o numerador sempre vai ser aquela informação que vem primeiro, né, que seria 1. Há 4 pessoas sem água potável na zona rural, ou seja, 1 sobre 4. Professor, por que 1 sobre 4? Porque eu vou ler da seguinte maneira. Para cada pessoa sem água potável na zona urbana, para cada pessoa, por que para cada pessoa? Porque para cada uma pessoa vai existir 4. Então, aqui seria uma razão montada a partir de um contexto. E essa razão é representada como uma fração. Podemos também, pessoal, ter esse último exemplo aqui, operador. O operador em si, eu gosto também de dizer operador de uma quantidade. Veja só, Bruna tem uma dívida de R$800 numa loja de eletrodoméstico. Ela pagou 3/5 dessa dívida. Quanto ainda resta para ela pagar? Ou seja, você vai ter que saber o que significa 3/5 dentro desses 800. Ou seja, o 3/5 seria um operador que você ia multiplicar pelos 800. Lembrando que essa questão é mais uma revisão. Você tem que saber como fazer essa multiplicação.
Um número, quando ele não tem nenhuma representação do denominador, é como se fosse 800 dividido por 1. Por que, professor, o senhor colocou esse 1? Porque eu vou multiplicar o 800 pelo número 3, que vai dar 2.400, e dividir por 5. Fazendo essa divisão, vai ficar o seguinte. Vou fazer aqui bem rapidinho, porque eu não tenho pronta. Pego essas duas aqui, 24 vai dar 5, sobra 4. 40 vai dar 8, sobra 0. Como tem esse 0 aqui, vai para cá. Ou seja, R$ 580. O que seria esses R$ 580? Seria o valor numérico representado por 3/5 da dívida que ela já pagou. Se ela pagou isso, quanto que ainda falta? Ainda existiria uma situação que seria o seguinte: você subtrair 800, mas isso não vem ao caso de nosso conteúdo. Era apenas para interpretar as frações nos seus diferentes significados. Só vou fazer para encontrar o resultado. 0, 2 e 2. Ainda falta 220 para ela pagar. Pronto, pessoal. Por enquanto, vamos ficar na nossa revisão aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aula.